Que Jesus continue nos iluminando. Nós vamos fazer o estudo do Evangelho e trouxe uma lição hoje do livro Nascer e Renascer antes do Evangelho, ditado pelo nosso irmão Emmanuel, que no seu prefácio ele faz uma historicidade da importância desse livro para que todos nós possamos compreender a necessidade que cada um de nós tem de nascer e renascer, qual que é o objetivo. E para isso ele relata um pouco da história da evolução do mundo, que todos nós podemos, através dos estudos históricos, compararmos como era a existência dos povos, há 1000 anos atrás, há 200 anos atrás, e a vida que nós temos hoje. E não precisamos caminhar muito longe, Dentro da nossa mesma trajetória, vemos o quanto que o mundo evoluiu. Com a era da informática, nós vemos que o movimento de crescimento ele é muito rápido, mas nós temos que estar atento. Estamos evoluindo apenas tecnicamente e os nossos sentimentos. Então é nesse sentido que Emmanuel nos chama a atenção a respeito da importância e da necessidade do nascer e renascer, ou seja, das diversas existências corporais que devemos ter exatamente para que possamos fazer esse nosso progresso. E desse livro nós trouxemos uma lição chamada Escolha de Provas. Como que é trabalhado essa questão no plano espiritual? E Emmanuel nos diz: estudando o problema da escolha de provas da esfera espiritual para os círculos da experiência humana, imaginemos um campo de serviço terrestre em que determinado trabalhador é chamado à execução de tarefa específica. Então, todos nós que estamos encarnados estamos nesse grande campo e cada um de nós tem uma tarefa diferenciada, de acordo com as necessidades de cada um de nós. Quais débitos que nós temos para que possamos fazer essa escolha da prova. E todas as provas, eles atendem à individualidade. Ninguém recebe prova que não lhe cabe ou não lhe compete. Então, continuando, de certo que aí dentro vige a liberdade na razão direta do dever bem cumprido. Então, se nós somos espíritos de várias reencarnações, como foi a nossa existência anterior? E podemos ver como foi olhando o que estamos passando hoje. Porque nesta encarnação nós estamos passando pela prova das quais nós fomos reprovados. E hoje, muitas vezes, como já nos foi esclarecido, nós questionamos: por que eu estou passando por tal dificuldade? Então, essas dificuldades são individuais, por isso que é diferente para cada um. Tem uns que têm mais dificuldade no campo econômico, no campo amoroso, dos relacionamentos, outros no campo profissional, ou de entendimento entre as pessoas. Então, cada um tem a sua característica e está vivendo aquilo que necessita. Ninguém está passando pela necessidade do outro. Quando compreendemos isso, nós vamos nos empenhar em desenvolver a nossa tarefa. Se hoje achamos que está difícil, aí é que nós temos que compenetrarmos e executarmos essa tarefa com muito mais amor, com muito mais compreensão, com muito mais paciência, para que possamos ser promovidos. E ninguém promove ninguém, é a nossa ação, o nosso trabalho é que vai nos dizer se estamos sendo promovidos ou reprovados. Depende de cada um de nós. O lavrador invigilante que tenha permitido por desejo a incursão de vermes destruidores na plantação,
que lhe define o trabalho não pode esperar a colheita farta antes de se consagre à limpeza e à preservação da terra que a administração lhe confiou. Então, cada um, dentro da sua tarefa, dentro da sua profissão, deve executá-lo com o máximo de atenção e aprimoramento possível, porque é nessa atividade que nós vamos ser promovidos ou não. Se eu quero ser promovido, eu tenho que executar a minha tarefa dentro dos princípios do Evangelho de Jesus, que é o quê? Amor, a caridade, a paciência, a tolerância, o perdão, não julgar. Então, são todas as questões que Jesus vivenciou, exemplificou e deixou para que nós, cada um de nós, pudéssemos segui-lo. Então, cada um de nós tem condições de refletir como é o meu agir diante da minha situação profissional, da minha condição na família, na comunidade, enfim, por onde andamos, né? O cooperador com a infelicidade de envolver-se em processos de crueldade terá cerceado a sua independência de ação, de vez que será necessário circunscrever-lhe a influência em processo adequado de reajuste. Então, a nossa atitude, ela é o principal, né, elemento para dizer se vamos ser aprovados ou não. Então, por isso que diz que é pessoal e individual, né? Entretanto, se o operário fiel da lavoura satisfaz agora todos os requisitos das obrigações a que se vê convocado, sem dúvida, plasma em seu próprio favor o direito de indicar por si mesmo um novo passo de serviço na direção do futuro, com pleno assentimento da autoridade superior que lhe traça o roteiro de lutas edificantes. Então, o que nós seremos na próxima encarnação, nós estamos cultivando agora. Então, cabe à consciência de cada um analisar e refletir como é a minha ação, porque é dessa ação que vai determinar a nova prova ou expiação que passaremos na próxima encarnação. Então, sempre a gente questiona, né? A minha situação está difícil, mas se eu não tiver paciência, tolerância, compreensão e agir com amor, a próxima vai ser do mesmo jeito, mas ainda mais difícil, mais dura. É isso que eu quero para mim? Então, é a reflexão que nós devemos fazer. Se eu quero uma vida mais tranquila ou uma forma diferenciada, é aqui e agora que eu estou construindo. Não é amanhã, não é quando eu estiver no plano espiritual que eu vou fazer a escolha. A escolha é feita aqui e agora, né? Assim, além da desencarnação, nem todos desfrutam de improviso a faculdade de escolher o lugar ou a situação em que deva prosseguir no esforço de evolução, porquanto quase sempre é imperioso o regresso às sombras da retaguarda para refazer com sofrimento e lágrimas, amargura e sacrifício o ensejo perdido de acesso à luz. Então, se nós perdermos a oportunidade que estamos tendo agora de aprendermos a amar, esse amor fraterno, não esse amor egoísta que nós, de acordo com o nosso entendimento, mas esse amor fraterno que se estende a todos, sem olhar a quem, né? Nós estamos vendo aqui que nós voltaremos novamente para resgatarmos tudo isso que deixamos de fazer. Então, nós temos que viver agora o plano material, que é a necessidade da sobrevivência, mas principalmente o plano espiritual, que é a herança, né? Que nós vamos levar conosco, porque o que é de material, ele é empréstimo divino e só serve enquanto estamos encarnados, porque quando desencarnarmos, vai ser nos cobrados o que fizemos, de bom ou de ruim. Então, como está a nossa balança?
a prática do meu dia a dia. Eu faço bem, mas sabemos que nós, imperfeitos que somos, deixamos muito a desejar, né? Mas a nossa balança está equilibrada ou em desequilíbrio. Então, é essa consciência que devemos estar atentos nessa construção. Se deseja a marcha vitoriosa para lá dos portais de cinza, em que nos renova a visão espiritual, afeiçoa-te com perseverança e lealdade ao próprio dever, dele fazendo o pão espiritual cada dia, porque para alcançar o triunfo e a elevação de amanhã é indispensável consagrar-lhe a nossa atenção desde hoje. Então, se pretendo, se eu quero escrever uma história melhor ou uma encarnação futura melhor, nós temos que refletirmos hoje, o aqui e agora, o que estamos fazendo, de que forma estamos nos relacionando com as pessoas que conosco jornadeiam, em todo espaço, em todo tempo. E para que possamos refletir mais um pouquinho, trouxemos uma lição do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, o capítulo 5, que nos fala sobre bem-aventurados aflitos. O item é o 19, que fala o mal e o remédio. E Kardec nos diz: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos as vozes do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Esperais, pois todos vós que aí viveis, vereis causticantes lágrimas e amargos sofrer, e por mais aguda e profunda sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu, e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando Ele nos haja curados as chagas do corpo e coroado de a beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheceis o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias, que lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau de abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai a consolação para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurar-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Então, a gente vê que nessas perguntas, questões que nos são colocadas, nos faz refletir, das nossas condições, das nossas aflições, das nossas dores que estamos passando no momento. Como foi dito no estudo anterior, não é culpa de ninguém, não é porque Deus quer nos castigar, mas é construção pessoal. Então, se a dor, se a dificuldade, se os problemas se avolumam em nossas vidas, nós não podemos nos desesperar, porque apesar de todas as dificuldades, se tivermos, um pensamento voltado, uma prece a Deus, Ele vai
nos amparar, porque Ele ama a todos nós, mas nós nos distanciamos desse amor por questões simples, né? Porque por qualquer coisa nós já falamos, Deus me esqueceu de mim. Não, Ele não se esqueceu, nós é que nos afastamos dele, porque Ele está dentro de nós, porque cada um de nós recebeu ao nascer essa centelha divina, essa luz, né? Que talvez esteja apagada dentro de nós porque nós nos esquecemos de cumprir o modelo que Ele nos enviou, Jesus. Modelo de simplicidade, humildade, caridade, amor ao próximo, fazer o bem sem olhar a quem, né? Tudo isso nós temos como exemplo vivido entre nós. Não foi apenas escrito ou falado, mas o testemunho, né? E mesmo diante das injustiças que Jesus sofreu, Ele jamais acusou alguém ou Ele falou contra o Pai. Ao contrário, Ele sempre pedia o amparo, a compreensão do nosso Pai, Deus, para nos ajudar a sustentarmos e a superarmos esse momento de dificuldade. É exatamente esse exemplo, como nós, diante da dificuldade, nos sentimos. Nós realmente, com um sentimento puro, nós elevamos nossos pensamentos a Deus, ou ainda com aquele sentimento de mágoa, ressentimento, de castigo, é que nós nos lembramos de Deus. Então, qual é a forma que nós vamos estar orando, pedindo o amparo e o socorro de Deus, que ama a todos igualmente, indistintamente, da condição social, da condição cultural, enfim, da forma como vivemos. Ele nos deixou livre para que pudéssemos, dentro da nossa escolha, fizéssemos o caminho que fosse melhor para nós. Mas na nossa incompreensão e dureza dos corações, nós nos desviamos desses caminhos que nos levam, né, à prática do bem, do amor e da caridade, da verdadeira libertação nossa, né? Então é importante que a gente sempre lembre disso. Deus não castiga ninguém. A vida que estamos tendo no momento foi escolha nossa, pela nossa vivência, pelos nossos pensamentos, pela nossa sintonia, pela nossa atitude. Continua: como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Então, tudo que estamos passando foi escolha nossa. E hoje nós achamos que Deus é injusto, que Deus ele faz distinção. Para uns ele favorece, para outros ele dificulta, né? Vós que pediste a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação de vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se despreenderia uma alma de rutilidade alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então, quanto mais difícil a prova que temos, se tivermos, né, essa paciência, resignação, nós estaremos lutando para vencê-la, não para que possamos, né, abandonar ou ser reprovados. Então, dos nossos sentimentos também vai depender se estamos vencendo a prova ou estamos sendo reprovados. Que remédio, então, prescrever-se aos atacados de obsessão cruéis e cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu
Então vocês vejam bem que a fé, a qualquer momento, ele é fundamental, né? Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Então, mesmo no momento de dificuldade, se nós, com o nosso sentimento puro e com muita fé, fizermos a nossa prece ou a nossa oração, receberemos uma resposta, um indicativo para que possamos sair desse momento difícil e atravessarmos com serenidade essas tormentas que estamos passando. Então, depende de nós, da nossa atitude, da forma que vamos agir, vai depender como conseguiremos vencer essas dificuldades. A fé é o remédio seguro do sofrimento, mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida, um instante da sua eficácia, é imediatamente punido, porque logo sente as purgativas angústias da aflição. Então, quando nós estamos passando por um momento difícil, nós devemos ter essa fé vinda do nosso profundo sentimento, mas quando ele só vem da superfície, né, como uma forma de enganar-nos, nós não conseguiremos receber o remédio necessário. Então a cura está dentro de nós, dentro da força interior que temos, dentro dessa fé. Onde é que está a fé? A fé é o conhecimento que temos e a prática do amor através desse conhecimento. Essa amorosidade no tratamento para com todos, indiferente de quem quer que seja. Então, vejamos, né, que nós temos esse poder, porque o próprio Jesus nos asseverou que nós poderíamos fazer tudo que ele fez, mas muito mais. E onde é que está a certeza dessa afirmação? Dentro da nossa fé, da melhoria dos nossos sentimentos. Toda cura é possível, mas vai depender de cada um de nós, da nossa renovação íntima, do esforço contínuo que fazemos em sermos criaturas melhores. Então, primeira coisa que devemos fazer é procurar nos conhecermos, fazermos uma reflexão. Quem eu sou? Como eu ajo diante das pessoas que comigo caminham, que jornadeiam conosco, onde quer que estejamos? Quais os sentimentos que eu tenho diante das pessoas? Porque a nossa fé ela é reconhecida pelo amor que temos, o amor verdadeiro, esse amor fraternal que se estende a todos. Então, devemos começar essa nossa reflexão. Muitas vezes nós falamos que temos amor e maltratamos as pessoas que nós falamos que amamos. Então, isso não é amor, porque o amor é aquele que compreende, que tem paciência, que compreende, né, age com brandura, tem humildade. Então, como são os meus sentimentos? Como é o meu agir diante das pessoas? Porque as nossas dívidas são dívidas de amor, porque quando deixamos de cumprir esse sentimento, nós estamos sendo reprovados. E aí, nós não entendemos por que será que tantas coisas estão acontecendo comigo. É a falta de amor. E para encerrar, nos diz: o Senhor apôs o seu selo em todos os que nele nascem. Então todos nós, recebemos a graça divina. O Cristo vos disse que com a fé
se transporta montanhas. Que montanhas são essas? As montanhas das nossas dificuldades no nosso dia a dia, né? Então, não é uma montanha de pedra, mas uma montanha das dificuldades, dos problemas que vivenciando. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ele planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hino de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventurança. Essa mensagem aqui é de Santo Agostinho, que foi escrito em Paris, 1863. Então, a lição nos diz, né, que todos nós que estamos encarnados vamos passar por dores, aflições, problemas, doenças, mas tudo isso são bênçãos. E se tivermos fé, conseguiremos superar sem reclamar, mas com compreensão, com resignação, com paciência. Então, as condições para que este fenômeno aconteça está dentro de nós, dentro de cada um de nós, da fé que cada um deve construir dentro de si. A fé que representa o amor que temos para com o próximo, para conosco mesmo, porque muitas vezes nós não nos amamos, porque caímos nos vícios de toda sorte. Então, quando assim procedemos, nós não estamos amando o nosso corpo, o nosso espírito, porque estamos indo contra as leis divinas, prejudicando-nos. Então, nós temos que refletir. Se eu me amo, eu tenho que ter o maior cuidado comigo mesmo, com tudo que falo, com tudo que penso, com todas as pessoas que conosco caminham, com o cuidado que eu tenho por tudo que faço, dentro daquilo que me foi oferecido, seja profissionalmente, seja nos trabalhos de qualquer natureza. O amor é aquele que nos dá força, coragem, bom ânimo e que nos oportuniza a realizar com perfeição tudo que realizamos. Que a lição da noite possa fazer com que cada um de nós repense que lugar eu estou plasmando para a minha futura reencarnação. Um plano cheio de dificuldades, de dores, ou um plano mais ameno, onde nós possamos, com mais compreensão, cultivar mais o amor que Jesus nos ensinou. Que Jesus nos abençoe, que nos dê força e coragem para que possamos refletir sobre nós e fazermos um julgamento nosso, não julgar o outro, mas julgar a si mesmo, para buscarmos o nosso aprimoramento através das reflexões que fazemos sobre nós, porque nós, na nossa imperfeição, ainda não somos capazes de nos avaliar. Imagine avaliar o próximo, se não temos a condição sequer de nos avaliarmos. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus nosso Pai pela oportunidade do estudo, das reflexões que aqui são trazidas, para que possamos compreender a nossa existência e podermos trabalhar para que possamos melhorar e possamos plasmar uma nova encarnação com muito mais amor, compreensão, paciência e tolerância. Ajuda-nos, Mestre Jesus, e nos fortalece para que possamos, na atual encarnação, enquanto ainda estivermos a caminho, possamos cumprir com o dever dos ensinamentos do Evangelho de Jesus.
Ajuda-nos, Mestre Jesus, amparando-nos, socorrendo, dando-nos força para que possamos cumprir com aquilo que prometemos no momento do nosso planejamento encarnado. Abençoa-nos e permaneça conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.